pessoal aí do Brilhantemente. Hoje o tema vai ser um tema super interessante e eu queria até começar com algumas indagações. Que coisas na sua vida que você já perdeu? Relacionamento, emprego, as fases que a gente sai da vida de solteiro, vira casado, o divórcio. Hoje o tema vai ser bem interessante. Tenho certeza que todo mundo já passou por algo nesse sentido. E a gente sofre muito, muito. Hoje eu trouxe uma pessoa super especial, que é a Cris. A Cris ela é psicóloga, é psicanalista e ela sabe muito sobre essa parte de perdas. E trouxe ela aqui, a famosa Whitney aqui do Brasil. Ai, A Cris maravilhosa. A gente vai começar conversando então sobre tudo isso. O quanto que sofrer é normal, o quanto que começa a ser patológico e algumas dicas de como a gente passar por tudo isso. Cris, eu adorei Whitney Hills, né, gente? Ela é maravilhosa. Mas eu quero deixar já claro que eu não canto nada. será que a gente vai ter uma palhinha no final do programa? Canta aí, Whitney! Eu não canto nada, mas nada. Olha o timbre de voz. Obrigada, Jéssica, pelo convite, por mais uma vez a gente poder conversar e ter trocas profundas, né? Sim, Porque perder faz parte da vida. sim. O outro episódio foi um sucesso, por isso que eu até falei, Cris, vem de novo para a gente conversar. E me fala, Cris, o que que mais aparece no seu consultório em relação às perdas? Sabe o que aparece que é muito comum? É o quanto que as pessoas não querem sofrer as perdas. Uhum. E quando eu digo que a gente está perdendo o tempo todo, porque a cada nova fase eu preciso elaborar Sim. a anterior para eu experimentar e vivenciar a nova. Só que algumas vezes nós não nos damos conta disso. E aí a gente se exige demais, Sim. porque eu não dou conta disso, né? Eh, E uma que a gente ouve muito e não é acolhido é a perda das pessoas que estão desempregadas. Vamos Uhum. contextualizar. Imagine você que você serve uma instituição 5, 10, 15 anos. Uhum. E aí, um belo dia ou um mau dia, você é chamada e a pessoa diz assim: agradecemos, mas nós Precisamos não mais de precisamos você. mais de você. Ai, que frase dolorosa. A Ah. segunda é nosso contrato encerra por aqui. E o quanto isso te traz questionamentos, não é sobre o outro, é sobre você. Sim. E o como que eu vou reagir. E eu tô falando a perda mais popular, porque todo mundo em algum grau já perdeu o emprego. Como é que eu dou conta? Sim. E o segundo, a gente também pode ir para as relações. A gente Sim. pode ir, né? Você Legal. também está totalmente envolvida e a pessoa diz: olha, eu queria te dizer que para mim já não faz mais O sentido. problema não é com você, é Ai, comigo. ai, essa aí é clássica e é Não, miserável isso, gente, tá? O parem. problema não é com Ah, você, sou é eu, comigo, eu não estou em tô no outra melhor. fase e Isso. tal. Ou quando não, você precisa encerrar, porque às vezes o outro não finaliza e você precisa finalizar. Sim. Ainda tem E o essa, quanto né? que é difícil. Isso, são as É. finalizações. Então, às vezes, eu pergunto, né? Já finalizou isso ou está finalizando? Sim. Sim. Então, e tem também as mortes concretas, né, que são aquelas Uhum. que a gente de fato perde. Eu dei Uhum. tchau e a pessoa não voltou. Uhum. E tem também, o que a gente comentou aí são as perdas, a gente chama isso de perdas simbólicas, e Sim. tem as concretas, Sim. e tem outras as que a gente muda de país, muda de cidade. Como é que eu Sim. elaboro essas As mudanças? próprias fases da nossa vida, E as próprias fases da nossa né? vida. Gente, inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é a coisa mais linda esse livro, chama Perdas Necessárias. Ai, que legal o nome! É de uma psicanalista, inclusive, e ela vai comentando todas as fases da vida da gente. Então, quando a criança ela sai do peito, quando a criança Isso ela mesmo. tem um irmão e ela tem que dividir a mãe, quando essa criança ela começa a ser adolescente, casa, descasa e até a vida adulta. É um livro lindo, assim, e faz a gente refletir que são perdas necessárias mesmo. É importante a gente perder,
para a gente conseguir se reconstruir. Eu Isso costumo mesmo. dizer que Que a lindo, que vida lindo. É não é importante lindo? é importante perder para se reconstituir? Reconstruir. Ah, reconstruir, que A lindo. vida, ela é feita de mortes e renascimentos. Sempre, A gente muitas vezes precisa morrer, né, destruir aquelas coisas para a gente ser diferente, para a gente ser mais forte, para sem a gente. dúvida. E esta é a vida. Eu acho que todo mundo, acho não, tenho certeza, todo mundo já passou por perdas pesadas, perdas de amizades também, Sim, sim, a de amizade é uma que queixa comum também no dói. consultório. "Ah, ela não É, me quer mais enquanto amiga, né, ela não tá mais afim da minha amizade". Até as as crianças, elas crianças, sofrem. Os adolescentes então, né, e muito. quando você muda muito tem um que a gente trabalha, eu chamo isso, né, do quando termina o fundamental e precisa ir para o ensino médio. Uhum. Tá vendo, gente? Olha o tanto de E você imagina para uma adolescente, mortes e renascimentos que isso, a gente tem ao longo da vida. São isso muitos. acontecia já no consultório. O adolescente vem desde o jardim até o nono ano na escola. E Uhum. depois ele precisa mudar para essa nova fase. Novos amiguinhos, novas professoras. Como é que ele dá conta desse encerramento? A insegurança, a incerteza do novo, mas é fundamental que ele vá. É muito Mas como importante. é que eu encerro esses para eu ir para o novo? É sim. Então a gente faz todo esse trabalho, né, de acolher, de ouvi-lo, o que que ele pôde viver, quantas experiências boas ele teve. E Sim, sem dúvida o que virá também vai ser bom. E aí sim. vai fortalecendo para encontrar-se com isso. E nesse processo ele está com a gente enquanto entra na nova escola. Eu analiso assim, Cris, que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, e o que acontece é que aquela forminha de antes, ela não serve mais. E a gente precisa ir para uma próxima. E isso, até fazendo um paralelo com o que você falou dos empregos, eu vejo muito isso. Né? Lá no meu consultório, as pessoas, nossa, eu não consigo, não estou gostando do meu trabalho, eu já não me adequo mais, mas antes eu gostava tanto. Eu falo, opa, você mudou. Talvez aquele Uhum. trabalho que você amava era perfeito, talvez hoje não faça mais sentido para você. E a gente vai ficando naquela forminha, apertadinho, sofrendo, sofrendo. Chega uma hora que é a natureza da vida a gente não se encaixar mais e procurar outras forminhas para a gente ir se reconstituindo. E como é importante eu dar conta disso, que aquilo não combina mais comigo. Não combina mais. Não tem Eu sentido diria que o mais. sofrimento diminui quando eu entendo assim, ó, isso é lindo também. Nossa, eu posso isso combinava, cabia para aquele momento, para esse não combina mais. Não combina. Não tem E que jeito. bom, porque isso quer dizer que você cresceu. Sim. E muitos falam, não, porque eu tive um paciente que ele trabalhava como professor há muitos e muitos anos. E ele tinha todo. E ele não aguentava mais, ele estava até tendo pânico. Ele ouvia barulho de adolescente, ele já sentia taquicardia. Se ele estava no metrô, eu via adolescente chegando, ele já se sentia mal, porque os professores sofrem muito por N questões em relação a respeito e tal. E ele querendo, eu não aguento mais, não aguento mais, me afasta, me afasta. E eu tentava entender, mas por que você não sai? Ah, porque a minha família inteira, a minha família inteira, ninguém exonerou, eles se aposentaram com isso, eu não posso ser o É primeiro. isso mesmo. E eu falava, mas olha, não tem, você não combina mais. E não tem jeito, a gente não tem como abrir uma porta, sendo que tem uma outra ainda aberta, e você tá com aquele peso, né, no E tornozelo. nesse exemplo, né, o quanto que ele quer cumprir um ofício da Da família. E ele, o que que família. ele quer? Exato. E eu falava muito para ele, eu falei: "Você não vai conseguir ser você e estar inteiramente pleno e contente, porque a sensação é que você está com um peso no pé que você não consegue. Para a gente abrir uma porta, é necessário fechar a outra". Uhum. E a gente trabalhava muito, muito sobre isso, mas o quanto que era difícil. Ele queria só afastamento, afastamento, afastamento. Uma vez eu falei: "Olha, eu não vou mais te dar afastamento. Porque para mim não tem sentido, a gente já está há X tempo com isso e tal". E ele já estava já se organizando em outra empresa, mas ele não queria de jeito nenhum sair da parte da escola do estado e tal. Então, e aí tem questões de identidade, que eu acho que o trabalho é muito isso, como a gente até falou no último episódio que ela estava, sobre o quanto que o trabalho ele é uma identidade para a gente.
Eu sou Jéssica, psiquiatra, ela é a Cris, psicóloga. E quanto que às vezes a gente se separar disso é uma separação, inclusive, da própria identidade, identificação. A religiosidade também. A religiosidade também dá identidade para o sujeito. E o sujeito, quando sai de Uhum. certas denominações, porque denominação é uma coisa, religião é outra. Então, quando ela sai desse espaço, é preciso que ele reconheça essa perda e quem é ele sem essa religião. Sim, Dá para entender, né? sim. Fica um Quem é ele? vazio, né? E agora? Então, mas é porque eu só me reconhecia lá. Eu só me reconhecia com o que eles me davam, com a posição que me oferecia. E quando eu saio disso, quem sou eu? O mesmo é do emprego. Então, quando eu estou exercendo o cargo da gerência, quando eu saio da gerência, quem sou eu sem a gerência? Quem sou eu sem o crachá? É. E aí, essa sensação do descarte. Não te quero É. mais, tá sendo mandado embora. O quanto às vezes a pessoa ela até tá super desgostosa com o trabalho, mas quando ela ouve isso do outro, e é isso que eu até queria que você comentasse, você como psicóloga, né, essa questão da nossa psique em relação a isso, ao ser rejeitado, ao ser abandonado, ao ser descartado. Então a gente precisa só colocar cada coisa no seu lugarzinho, né? O contrato de emprego, ele não pode me definir que eu estou sendo rejeitado. Olha, é isso. Porque Aham. eu sou independente daquilo. Então aquilo não é uma dor? É. Mas ela é uma dor de que eu realmente não estou cabendo para aquela empresa, para aquela instituição, para aquela sala de aula, o mesmo para as amizades. O A me Uhum. rejeitou, mas eu sirvo para o B e para o C. Isso prova todos, eu vou falar então só de mim, né, para não colocar a Jéssica nesse lugar, né. Eu já tive namorados que terminaram comigo. Sim. Doeu? Doeu. Mas depois eu me refiz e fui para outra relação. Então, Aham. naquele momento, não me quis. Ah, você se sentiu rejeitada? Possivelmente eu me senti rejeitada no primeiro 2 dias, que dói, e aí Sim, dor de amor dói. isso, a dor de amor dói, e depende também do tempo da relação, da identificação na relação e do vínculo construído. Então, quanto mais você teve envolvimento, mais vai doer para você. Então, a gente costuma dizer que as nossas dores pelas perdas têm a ver com os nossos envolvimentos. Então, eu fiquei na empresa 10 anos. Eu prestava um serviço, meu cargo era, mas naquele momento vai doer. Então eu preciso sair desse lugar da rejeição, até porque eu preciso arrumar outro, né, gente? Vambora, vambora. Sentir essa dor, eu preciso sentir a dor, mas não quer dizer que eu estou me rejeitando, tal, não. Então eu vou. Agora, você sabe o que acontece? Vou pegar a tua pergunta, é que muitas vezes as pessoas se rejeitam mesmo. O A outro rejeição não é do trabalho, a rejeição é é, dela e própria, nas relações também. Ele terminou, e aí ele me rejeitou e eu me sinto me rejeitada, então eu não me dou o direito de experimentar mais nada nessa vida. porque eu não sou suficiente. Não, eu não tô boa, eu não tô bem, eu me olho com o olhar dele. Então eu Uhum. preciso me olhar com os meus olhos. Eu não fui boa para aquela instituição. Ou aquela instituição eu só fui boa naquele momento, naquele projeto, Uhum. naquele tempo. E isso é muito importante, porque eu vejo que cada vez que a gente lida com esse tipo de frustração, a gente cai numa tristeza, e essa tristeza, ela vem como uma tristeza reflexiva de redirecionamento de para que caminho eu vou. É, E isso, por que que dói? isso. Porque a gente se questiona: "Poxa, quem que eu sou? Eu achei que eu era eficiente, que eu era o que que tá faltando? É um curso? É a minha comunicação? Sou eu que estou trabalhando, eu não consigo ouvir ordem, que eu já acho que estou sendo, humilhada e tal". Então assim, a questão ela é profunda, e é por isso que dói, as perdas elas doem, porque a gen é um falecimento, é uma morte mesmo, daquilo tudo que a gente pensava, inclusive às vezes, é um falecimento do que a gente entendia que a gente era. É, Então, isso. né, no num trabalho é muito por aí. "Nossa, mas eu achei que eu era boa. Nossa, mas eu achei que o que está acontecendo? Quem que eu sou? E Então, agora? mas Vamos aí então, estudar? esses questionamentos, eles Vamos" são super válidos. super Mas olha que importante. importante, quando você diz assim: "Eu era boa, eu era ou eu sou?". Uhum.
Mas ela se questiona nesse Isso. Então, momento. mas aí eu vou me questionar, Sim, e quando eu começo a olhar, eu era boa para eles e não tô servindo mais para eles. E eu sou boa agora para mim e eu vou procurar em outro emprego. E aí tem uma coisa que é legal, que é o papel do questionamento. Nós precisamos sentir nossas dores. A tristeza ela precisa ser sentida, porque nesse momento eu fico internalizada comigo, uhum, introspectiva é o resultado. Então, eu tenho contato com ela, e aí eu questiono e consigo me responder. E eu consigo responder para mim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não se permitem. Ah, você tá triste? Bora, bora, vamos levantar, vamos sair, vamos se divertir. Que é é, isso? Por causa do emprego? Não, ele não, precisa. sim, E as pessoas também que não vivenciam isso. Então, esses questionamentos, eles são necessários eles são para eu não doídos. repetir Uhum, o mesmo comportamento, sim, porque eu também posso ser demitida por um erro que eu fiz. sim. E aí que é importante a gente parar, olhar, refletir. E com isso, reestruturar as rotas. Sim. Então, onde que eu errei? Onde que eu acertei? Isso é muito importante. O que eu observo as pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com o erro. É, Então, ai, é uma injustiça, ai, não sei o é, quê, ai, eu que tô certo sempre. Vale a pena refletir e observar, porque sim, a gente erra, a gente acerta, e aí vale a pena a gente começar a observar, olha, realmente eu pisei na bola nisso aqui, sim, eu acho que agora eu vou fazer, né, vamos tentar fazer diferente. E aí que é a importância da gente refletir, e por isso que a gente evolui. sim. Eu tive um paciente que ele estava numa depressão muito pesada e ele tinha uma deturpação muito grande da realidade. Então ele achava que a vida era eu tenho um consultório lá no Tatuapé e tem uma vista muito legal que a gente vê a radial, vê várias pontes, né? Ele olhava e ele falava assim para mim: "Tá vendo? A vida é isso. Nós somos uma engrenagem na qual a gente vai para o trabalho, volta para casa, dorme, volta para o trabalho e vai, e vai, e vai. E a vida é só isso, a vida só se resume a isso. Mas que vida sem sentido e tal e tal." E aí eu cheguei para ele e falei, assim: "Olha, o trabalho, ele não é só um trabalho. O trabalho, ele é um meio, pelo menos na minha percepção, Uhum. que a gente que está aqui na Terra, está aqui para evoluir. E o trabalho, ele é uma via muito importante. Que é uma via onde a gente recebe ordem, é uma via onde a gente dá ordem, é uma via onde a gente erra, a gente Se acerta, se desenvolve, desenvolve, estabelece prazo, estabelece metas. A gente aprende muito, sem dúvida. muito. Eu lembro de mim, a gente que faz medicina é muito tempo de estudo, são 6 anos de estudo, e a gente não consegue trabalhar por causa Dos estudos. dos estudos, é o dia inteiro e tal. E eu fui começar a trabalhar velha, vamos dizer assim, né? Que foi, né, bem depois dos 20 e poucos anos. E a primeira vez que eu fui num hospital, o paciente convulsionou e eu tinha uma equipe de enfermeiras esperando a minha ordem. E eu falei: "Ai, meu Deus, e Que eu agora?", faço? né. Aí eu tinha umas questões: "Como é que eu vou dar ordem a alguém mais velho do que eu?". Olha as questões. Sim. E isso eu fui trabalhando e eu vi o quanto que eu me desenvolvi no trabalho. O trabalho ele é um meio que faz a gente crescer muito. E sem contar, E a gente né, se depara com tantos questionamentos. e é um espaço de troca, porque quando você diz É, assim, eh, como é que eu vou dar ordem para as pessoas mais velhas, eu também penso como é que eu vou aprender com essas pessoas mais experientes, você sim, recém-formada, então como é que sim, eu vou aprender? E o realmente, né, todos os trabalhos, o espaço de troca, o espaço de convivência. sim. Quantas pessoas têm dificuldades de conviver no ambiente profissional? Sim, até para contextualizar, né, não é ordem, não é bem isso, é porque realmente Não, orientação, eu tenho que eles dar precisam de mesmo. uma É isso orientação, mesmo. eu tinha que dar uma prescrição médica naquele momento e falar: "Olha, você faz isso, É você faz isso. aquilo e tal", né, enfim. E aquilo me pegou que eu achava um desrespeito, como que eu ia, né, e a gente vai trabalhando e vai aprendendo a como delegar tudo isso e ser um negócio bacana, né.
Então eu vejo o quanto que o trabalho ele põe a gente à prova em relação à nossa personalidade, em relação a lidar com ordens, a frustração, porque o trabalho da gente, nem todos os trabalhos têm o seu lado bom e o seu lado ruim. E é o que eu vejo muito no pessoal mais novinho, eles não querem nada ruim, eles querem: "Ah, eu quero ser feliz". Mas, eu vou desistir da faculdade porque não é o que eu quero. Opa, Até porque, ô não é assim, Jéssica, gente. ser feliz dá um trabalho. É, e a gente tem que entender que tem a parte boa e a parte ruim. "Ai, já tô na terceira faculdade porque eu não estava gostando". Eu falei: "Gente, faculdade é assim, um monte de matéria você não vai gostar. Vambora, vambora". Então eu vejo essa dificuldade de ir para a vida, de lidar com as dificuldades, isso é muito importante. É, E então e e aí quando você fala disso, eu tô aqui pensando o quanto exige maturidade, né. O trabalho é um espaço que exige maturidade. Como é que eu dou conta disso tudo? Então e a gente não está falando de necessidade não, a gente está falando de maturidade. Esse exemplo, não é tudo que eu vou gostar. sim. E tá tudo Hum, bem, gente. é, Frustração, tédio. mas o quanto que eu vou fazer ainda que eu não gosto, porque a vida é isso. O quanto que o trabalho exige eu ser orientado, então eu preciso ter uma Sim. escuta para eu saber o que o outro está fazendo, o que o outro deseja, porque todo mundo tem um chefe. E aí, E ouvir isso sem se doer, né. e vamos abrir um parênteses, aí o pessoal fala assim: "A moda também é outra, né. Ah, eu quero ser meu chefe". E aí eu vou falar do meu lugar de fala, né. É, porque Tá lascado, né, porque não é fácil a gente ser não, eu autônomo e lidar com não, tudo e eu tal, então, né. eu sou autônoma, eu tenho um consultório, então eu tenho que delegar para alguém limpar, eu tenho que delegar Sim. para alguém fazer o marketing, eu tenho que delegar para o contador, Tem que ser eu gestora, eu que tenho é que ser a super gestora, difícil. eu tenho que, o prontuário é comigo, né, a atualização, os encaminhamentos. Então e sem contar que eu tenho que estar bem para eu gerir o meu negócio. Isso que requer a minha maturidade, requer a responsabilidade com o outro e comigo. Então, o que às vezes as pessoas querem são escolhas fáceis. E eu pergunto: "O que que é fácil então?" Sim, sim. Porque é isso, gente, é o tempo todo nós precisamos fazer as escolhas e dar de cara com aquilo que vai nos frustrar, que é o que acontece com o ambiente profissional. Sim, isso vai fazendo a gente evoluir, né. E aí é um grande luto realmente a gente ser mandado embora. Uhum. E é realmente tentar entender o que que se passa e se reconstruir em relação a isso. E a mesma coisa, a gente tem o luto do trabalho, a gente tem o luto do relacionamento, que a gente fala, esses dias eu estava tendo um paciente que falou: "Mas, nossa, é tanta dedicação que eu É tanto tive, ele falou da dedicação. é tanta dedicação, como é que ela pode chegar em mim e falar: 'Ai, não tô mais feliz, não te quero mais'?" E isso dói muito. Claro que dói. E não tem medicamento para Não, isso. Eu não. vejo muitos pacientes: "Ah, eu tô muito triste, terminei meu relacionamento, me dá um remédio, pelo amor de Deus". Eu falo: "Opa, vamos sentir, precisamos sentir". Isso é importante. A Jéssica falou, eu viajei, gente. Deixa eu contar uma história para vocês, o quanto que essas finalizações são doloridas, né. Eu tive uma primeira formação, já fui essa Ah, pessoa da área financeira. conta Eu aí não pra te gente. contei. Não, conta aí. Eu Jéssica, eu fiz ciências contábeis Ah, mentira! na juventude. E Que aí isso, pois é, e olha aí ainda tem só. esse rompimento de uma profissão para outra, né, de fazer essa transição. É, super. Qualquer dia eu ia falar de transição de carreira. Então aí, quando eu na juventude foi minha primeira formação e eu trabalhava na área. Eu era muito bem-sucedida, eu gostava muito. Então eu trabalhei numa empresa, uma petroquímica argentina, onde eu fui estagiária e depois eu fui efetivada. E eu trabalhei lá por 6 anos, né. E assim, aguentar, sem abrir muitos parênteses, a economia da Argentina nunca foi fácil. Sim. Nunca foi fácil, né. E aí eu trabalhava de 2000 a 2006, e eu me lembro exatamente do dia que o meu chefe era o chefe direto: "Cristina, vamos na sala de reunião?" E eles já levam hoje eu não sei como é que tá o processo, né, já leva a cartinha, e aí diz: "Olha, os seus serviços encerram por aqui".
E aí eu fiquei, assim, totalmente atordoada e eu tinha acabado de voltar de férias. Então deixa eu abrir um parênteses, né, as empresas podem ser menos perversas, elas podem ser mais humanas, pregar e vivenciar, né, porque eu tinha acaba foi na mesma semana. E voltei de férias feliz, contente, com muitos boletos, Energia renovada. energia renovada, enfim. É, E aí, nesta noite, eu não dormi, chorando, né, pensando. E eu lembro que você precisa de tempo até para você absorver a notícia para você. Você precisa de tempo para você contar para o outro. Então, aí, de novo, a gente volta naquilo sim. de autoconhecimento para eu saber o quanto tá dolorido, o quanto tá doendo em mim, para eu passar isso para frente. E as pessoas, desde que o mundo é mundo, olha para a sociedade como que quem não tem emprego tá valendo menos. Sim, E esse negócio de é perder muito emprego é isso. tão pesado que eu preciso ter energia para eu voltar para o mercado. Sim. Se reestruturar e bola pra frente. E é É, difícil, porque a gente sofre muito. exatamente, né, então eu preciso ter essa energia para eu voltar, para eu dar conta desse chute que eu levei, reerguer para começar tudo de novo. Sim. E aí a gente tem, eu me recordo que na época eu me fiz uma pergunta: "O que que eu quero me ocupar agora?". Às vezes, gente, essa porta que fechou É. foi para abrir uma muito melhor. Ok, mas até você chegar nessa crença, você tem um caminho para percorrer. Então a primeira coisa que você tem que fazer, minha sugestão hoje seria essa: "O que que eu quero fazer agora?". Porque, se não me falha a memória, as pesquisas no Brasil, para recolocação, elas demoram mais que 6 meses. Uau, é muito tempo. Quem É então isso que deixa a gente frustrado então também, essa que aí você incerteza. precisa hoje, assim, por isso que eu falei, dá pra falar disso com mais tranquilidade, porque a primeira coisa que eu oriento hoje quem chega no consultório com essa demanda é: "Vamos fazer um planejamento". Um Uhum. planejamento de mínimo 6 meses, né. Então, no Brasil tem o seguro-desemprego para quem era CLT, se você tinha uma economia, como é que fica. Então, geralmente a primeira preocupação é financeira. Só que não é só essa preocupação, é o Uhum. que eu faço com o meu tempo livre agora. Sim. Não, isso eu faço sempre com o senhor. A primeira preocupação é financeira, né. Então vamos, o que que aí a gente faz todo o planejamento junto, até porque eu sou a psicóloga com formação em ciências contábeis, né, Arrasou, né? dentro de Dá mim tem uma licença. contadora escondida aqui. Então a gente vai fazer um planejamento financeiro. Depois vamos agora cuidar do tempo. O que que você faz com esse tempo? Aí você vai ter depois fazer um organograma aí do tempo, tem um período que eu vou Uhum. distribuir isso eu falando de dia mesmo, diariamente. Vou distribuir o meu currículo, vou me preparar para as entrevistas, porque agora precisa ter preparação para as entrevistas, né. O mercado Uhum. mudou, as entrevistas agora é tudo via, online, Online. a maioria eu não preciso ir lá. Como é que eu me preparo? Porque eu quero estar bem para eu falar sobre a minha experiência, Sim. atualizar os canais. Então, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou dando conta da minha perda, porque eu perdi o emprego anterior e eu estou disponível no mercado e me preparando para reingressar no novo. Reingressar. E aí que é importante a gente ter esse autoconhecimento, ter uma autoconfiança para É, conseguir, e porque vai desenvolvendo. senão a gente vai nas entrevistas, nem conversa direito, porque você Nossa! não se sente apto, não se sente tá com uma insegurança. Jéssica, na minha primeira entrevista, quando eu perdi esse emprego, eu chorei. Ai, Aí, que ó, vergonha. tá vendo? Porque Fragilizar, tá, né, fragilidade, vulnerável, vulnerável. frágil, com dor. E sem contar que 6 anos numa empresa, eu já nem sabia como que era estar numa empre no novo em nova entrevista de emprego. Olha, Então, e pra você ver, eu estava vulnerável, era um luto daquele lugar que é eu sofrido precisava. mesmo, gente, É, é um luto sofrido, sofrido. exatamente, né. E depois você dá conta, você vai que vai e você Cris, fala para mim um pouquinho sobre também as perdas em relação ao nosso desenvolvimento. Por exemplo, hoje a gente sabe que vai mulheres, tem uma fase que a gente pode ficar mais depressiva por questões hormonais. Isso a gente fala sobre, primeira menstruação, que é o Uhum. marco da infância para a vida adulta. A gente fala sobre gravidez e sobre menopausa. Como que você, como psicóloga, você, observa a mente das pessoas nessas transições? E até mesmo ajudar, né, porque eu vejo que muitas falando agora das mulheres, né, que é um sofrimento muito grande em relação a essas transições de fase de vida. Você falou da menarca
que é dessa puberdade. Mas Puberdade. Aham. eu ouço e vou falar eu vou começar da menarca, depois eu quero falar da finalização também, que é quando você entra na menopausa. Isso. Quero Vamos Então, conversar da disso, muito bom. menarca, eu não percebo tanto a puberdade. Por que eu não percebo? E eu não vou contar das minhas pacientezinhas lindas, a gente tão fofinha com 13 anos quando me conta da primeira menstruação, Ah, é uma bonitinhas. graça, é uma linda, né. E eu pergunto: "Como é que é pra vocês?". Elas já estavam esperando, então elas hoje em dia eu Uhum. percebo que elas já estão mais acolhidas. Ah, tem uma tia que ensinou: "Olha, vai acontecer". Ah, tem Tem essa tem orientação, uma porque orientação da mãe antigamente, tadinhas, era um isso, sofrimento, exatamente. né. Então, eu pergunto, já aconteceu, assim, umas 4 vezes no consultório, perguntar: "Você tá sentindo alguma dor?". "Não, não". Aí elas falam: "Ah, eu quero ir no banheiro agora". Aí eu falo: "Ai, vai, tá bom pra você". Então elas já Uhum. você vê que elas contam sem nenhum constrangimento. É uma Olha. novidade, isso já aconteceu no consultório, como é que você tá? E elas estavam esperando. Por quê? Porque sair dessa fase infantil e está ela sai da infantil, a menarca acontece na puberdade, então elas estão esperando a entrar na adolescência. E aí é um marco super legal, vou poder vestir algumas coisas, minha mãe vai me levar, e é bem assim, é uma espera. Então isso a gente tá Uhum. presenciando aí com meninas mais jovens, inclusive, do que na Que minha época, né. legal. É. 13, 14, 12 anos, 12 anos ela já tem sido muito comum, e aí alguma ginecologista pode discordar, mas eu tenho assistido esse cenário no consultório com 12 Que anos, a primeira interessante. menstruação, não vejo, assim, nenhum problema, porque elas estão sendo orientadas e acolhidas pelos responsáveis. Uhum. Ao contrário da menopausa. Sim. Menopausa é um sofrimento aí, E né, eu a não tô gente falando só do físico, aquilo aham. tudo que a gente ouve, porque também hoje tem os tratamentos adequados, mas eu tô dizendo desse parece que elas têm uma sensação de estou, eh, não estou bem vista. Então, eu também Uhum. pergunto: "Como é que você se sente?". E o detalhe é que com acontece a menopausa, ela não acontece só a menopausa. Ela acontece e é muita coisa para lidar. Ela acontece a menopausa, ela acontece a saída dos filhos, ela acontece também Tudo junto, né, é tudo junto. tudo Então junto. e ela acontece alguma mudança significativa, ela acontece hoje o que a gente está podendo nomear do elitarismo, de que alguns hoje se oferece tanta coisa para o mercado, e aí algumas vezes gente, olha como é complexo. Uma pessoa hoje de 40, de 50 anos, ela está ótima, ela é maravilhosa, psiquicamente, fisicamente. Uhum. Porém, biologicamente, está avisando que você tem aí a finalização Da da fase sua reprodutiva, exatamente, da sua da mulher que tem esse ponto, né, da beleza, da reprodução é isso aí. da mulher, né, aquela finalização, Então, vamos dizer é assim, isso que né, ela fica se da mulher que se questionando agora. reproduz, né. Exatamente, como é que eu Aham. faço com isso? Só que isso não acontece sozinho, isso acontece junto com a saída dos filhos. Porque Uhum. ela possivelmente engravidou jovem, e esse filho deve estar com uns 25, 30 anos, tá saindo de casa, tá viajando, tá indo estudar fora do Sim. país, ele tá investindo na carreira, ele tá mudando de estado, porque recebeu uma proposta, passou no concurso Estão público. namorando, estão casando, É, e e aí a aí síndrome do ninho vazio vem e junto. aí ela tá fragilizada, porque ela tem que dar conta dela e mais desse contexto. Sim. Uma outra coisa que é comum também é quando as amigas também estão saindo, porque estão indo para outros lugares, então eu já ouvi isso. Uhum. E alguns, quem começou a trabalhar muito cedo, eu tenho que dar conta também junto da aposentadoria. A aposentadoria também é um momento muito esperado, isso eu vejo na prática. É o momento que todo mundo tá contando. Olha, Vou chegar a aposentar, lá, lá. Só que fica a na hora vida que esperando isso, não é? quando ela se aproxima, o que que eu faço agora? Então eu tenho que lidar com síndrome do ninho vazio, eu tenho que lidar com o fim da minha o início da menopausa, da Uhum. minha reprodução. Sim, E nesse momento também, com um mercado que está dizendo que eu não estou mais apta para produzir. sim. E fisicamente eu estou maravilhosa. E a gente vê o quanto que isso na área feminina, o quanto que é muito mais sofrido. Em É relação, isso aí. claro, à parte biológica da questão hormonal, porque muda mesmo, muda a pele, muda cabelo, engorda mais fácil. E essa questão também das mulheres em relação à idade. Madonna estava falando sobre isso há pouco É, tempo atrás. Como isso, que de um tempo isso. para cá ela tá se sentindo diferente, tá tendo menos
espaço Isso, e a gente isso. sente isso É muito, disso que a gente tá né. falando, né. E aí você olha para o seu corpo, você tá ótima. Claro que o vigor diminui, gente. Eu não tenho mais o vigor de 20, Sim. porque eu não tenho 20, apesar de parecer. Ah, arrasou. É só é só uma piadinha, entendeu? Mas o vigor não é mais o mesmo não é, Sim, mas eu preciso me dar conta de que as minhas experiências também não é de 20. sim. E aí essa transição dessa tanto as mulheres quanto os homens, né, é muito importante essa transição ser feita de maneira cuidadosa, Uhum. porque às vezes é muito brusco, por exemplo, ah, a pessoa está trabalhando, trabalhando, de repente chegou certa idade, deu alguma doença, teve que parar total. E aí essa pessoa ela cai numa depressão, ela cai, assim, é muito pesado. Então, por isso que é importante a gente se ver além disso, além do trabalho, além da Isso. vida familiar, além dos filhos, porque eles se vão, né? Eles têm essa questão de ter a própria vida deles. Então, e o que eu vejo é muito isso, as pessoas não se preparam Isso. para isso, para não estar tão ativo, vamos dizer assim. E não se preparam para esse momento. É, O que eu vou Jéssica, fazer quando eu não me é, aposentar? Quando eu... Jéssica, você falou muito bem. Eu acompanhei uma paciente, aposentou acho com 61. Uhum, Ela professora universitária, apta, e ela falou: "Eu vou dar entrada na documentação". E a gente ficou um ano falando. E sempre a gente buscava essa identidade fora a universidade. Até combina rima, né, mas buscar a identidade fora esse campo onde eu produzia. uhum, Então, o quantas coisas tem para eu produzir que não seja ali. sim, E a gente foi achando meios de sobreviver e de viver fora esse lugar. Porque agora eu saio desse lugar que eu trabalho, mas a minha vida não finaliza ali. E eu vou achar outra coisa. Uma pergunta que eu sempre fazia: o que você sempre sonhou para fazer e nunca teve tempo? Porque agora o que a pessoa mais vai ter é tempo. aí tem tempo e põe um monte de E isso desculpa e não e aí a faz. gente sempre tem um sonho guardadozinho que a gente queria ter feito. "Ah, eu queria ter escrito um livro que eu não pude. Ah, eu queria ter feito visitas voluntárias. Ah, eu queria fazer uma viagem com mais tempo, que a gente só viajou, com prazo para ir e vir. Ah, eu queria fazer um curso", né. Então, o que que você sempre quis fazer e nunca pôde fazer? Sim. Né, então, se você voltasse, o que que você queria fazer agora? E sempre tem um sonho guardado aí, ó. Sonho guardado que a vida faz com que a gente não consiga Não lembre concretizar. dele, E e aí é hora de aí a buscá-lo. hora de buscá-lo. E aí é importante também, eu vejo muitas pessoas vivendo nessa questão da aposentadoria. "Ai, quando eu aposentar, eu vou viajar. Hum, Ai, quando eu não sei o quê, eu vou fazer tal coisa". Gente, o importante é a gente tentando ter esse equilíbrio. Então, não esperar, porque você não sabe do futuro também. Então, aos poucos, a gente ir curtindo da maneira que der. Isso é muito importante também, e né. aí quando chega até o próprio comentário: "Ai, tô na menopausa", as pessoas faz piadas também, né. Tá no calor, nem É. todo mundo passa por isso. E eu quando você fala da Madonna, eu penso também o quanto que se espera dos ídolos que eles não envelheçam. Sim, Isso tem a ver com você, não é com ele. E a gente precisa dar conta de que eles também se vão. E se vão enquanto, o palco, enquanto a energia, né. Outro dia eu vi uma artista famosa falar uma coisa muito legal: "Nossa, com 30 anos parece que um trator passou por cima de mim. Eu não aguento fazer 3 shows na noite". E é isso mesmo, sim, o corpo porque muda. mas e a gente parar de cobrar isso. Sim. Aceitar, e que bom que ela pôde falar, porque eu também reconheço o meu cansaço, ela é igual a mim. E isso é importante, porque no mundo onde a gente só vê recortes das vidas perfeitas, a gente se acha até estranho, né? "Ai, como é que pode? Eu tô com preguiça. Como é que pode? Eu tô sem disposição". E não, a gente tem mesmo, e é importante a gente conhecer como que o nosso corpo ele funciona. Isso é muito importante. E a gente as perdas é isso. A gente tem uma perda, é dolorido, tem a fase de luto, mas depois tem a fase de sedimentação, e a gente pega esse luto e consegue colocar ele em algum lugar da nossa vida. Olha, ele existiu,
né? Ele existe, eu não esqueci, ele tá aqui, mas foi graças a ele que agora eu tô de tal maneira, eu me, É. me reestruturei. Então, a gente vê esses lutos ao longo da nossa vida e é muito legal esse livro que eu citei, porque ele fala sobre o quanto que a gente tem essas perdas e o como que elas são necessárias para a gente evoluir. Então, essa questão das amizades na fase da adolescência, que também tem a ver com identidade. Tem. Eu só sei que eu sou assim porque eu me identifiquei com esse grupo, aquele grupo eu não gosto. Então, é muito importante para a nossa formação da nossa personalidade. E aí, quando essa amizade acaba, porque pode acontecer. As amizades acabam, você falou também do infantil, né? O quanto que a criança, quando vai finalizando na infância, entrando na adolescência, essa puberdade, ela. Isso para ambos, né? Essa mudança corpórea, Corpórea. Aham. né? As espinhas, ela tá demarcando que alguém tá se desenvolvendo ali. Ela tá. E o adolescente não sabe. A gente costuma falar o quanto o hormônio dificulta na relação. Gente, e nunca que ele é aborrecente. Não é. Ele é adolescente e nós passamos por isso e faz parte para ser um adulto saudável. Sim, com certeza. E quanto que ele consegue. Hoje, os adolescentes têm maior. Muitos têm um discurso mais aprimorado. Tem. Nossa, tem que. É, É essa maravilhoso geração ouvi-los. nova é É. muito O quanto que interessante, eles têm muito repertório interessante. para discutir. O quanto que eles têm bandeiras que eles levantam. Sim. E isso tudo requer uma escuta atenta. São as novas gerações e faz parte também dos processos da vida a gente deixar de ser filho, a gente virar pai, virar Isso, mãe, e o quanto que isso também é uma transição. sem A dúvida. transição da vida de solteira para a vida de casado, eu vejo muito isso. As mulheres falam: "Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida?", os homens também. Então, assim, são os grandes marcos aí da vida adulta. Ô, Jéssica, e assim, quando você fala da vida solteira, né? Sabe que eu fico pensando? Como é que as pessoas não se permitem vivenciar isso, né? Sim. É sair desse lugar, porque na vida de solteira, gente, é um esquema. A vida de casado é outra. E eu só vou conseguir dar conta da vida de casado se eu dei da de solteiro. Sim, E às vezes, e aí eu vou abrir um que parênteses legal. agora, que a vida de solteiro, quando a pessoa marca o casamento, ela é tomada por euforia, devidos preparativos. Aquela festa, aquela Ela é tomada de euforia. mesmo sem a festa, mas Não, é tem uma a euforia euforia do evento, do evento. a É, euforia do evento, a euforia do. E aí, socialmente, não vou entrar no mérito, mas tem toda a promessa, né, do casamento, quantas mulheres foram colocadas nesse lugar que precisa ser do príncipe, o quanto tem uma aceitação aí colocada no meio. Não vou entrar, mas isso tem, é nítido, né? Não é à toa que as mulheres fazem isso com a aliança, como se fosse alcancei. Gente, eu sou aquela pessoa que ama analisar casamento às cegas, tá? Então. ah, é verdade. Então, o quanto que isso reproduz aí um passaporte, tô valendo, fui aceita, né? Ok. Uhum. Quando se casa, tem toda essa euforia do evento. E cada um faz de acordo com seus recursos. Ok. Então, ela tá eufórica por poder, a representatividade da festa, do evento, do vestido. E cada item ali tem uma simbologia. Né, tem, que a gente isso é em outro momento, né, um vestido, um entregar-se para o pai e tal. O casamento é poder, festa de casamento é poder, tá dizendo quanto que eu posso para receber, tem a ver com isso desde que o mundo é mundo, né, ok. E aí você vem depois para a vida 2. Você vai para uma viagem, cada um de acordo com suas posses, e com de Uhum. acordo com o que você quer postar também, Sim, tem isso. o mundo é isso. E quando você volta para a vida de verdade. Que é cheia de Responsabilidade. responsabilidades. Cadê a Tem que euforia? fazer o Então, mas mercado, aí, tem Jéssica, que toda a cadê a estrutura euforia da festa? efêmera, né. Foi. Foi, já era. Cadê só sobra agora, de fato, a vida real é isso. E algumas pessoas, elas vão entrar nesse momento de realidade. De autorresponsabilidade também. Então eu não tenho mais a euforia daquele hormônio que me deixa totalmente. Aham. E aí confunde a vida real com não é isso que eu queria pra mim. É isso que eu queria chegar. Uhum.
E é muito isso mesmo. Então Porque não às é vezes você espera uma coisa isso. e a realidade ela é diferente. Não, ela essa é a vida de verdade. É o tédio que É a vida de verdade, acontece, é a vida de verdade. é Então, o quando você voltou convivência. dessa euforia, né, e a euforia pode demorar um tempão aí para preparação, tal, no próprio noivado aí, que quanto mais vai se antecedendo o evento, mais o assunto fica em torno disso, não é da Sim, relação, é sim. de como vai ser, a idealização, o sonho, envolve o sonho da família, envolve o seu, é um monte de coisa envolvido. Aí vocês 2 ficam a sós na lua de mel, é um viagem, tal, tal, já estão a sós. Quando volta é para responsabilidade, Sim. que é uma vida de verdade. A vida de verdade é o que todos nós vivemos, com compromissos, com dar conta do dia a dia, de acordo, de novo, com o que você quer para você. E aí você, nossa, é só isso? Era isso? Que é? Ah, isso aí tá muito chato. E eu vejo que hoje em dia, tá até mais difícil em relação às formas da gente se relacionar. Uhum. Porque antigamente você era predestinado, vamos dizer, entre aspas, né? Você mora naquela cidadezinha, você gosta de uma pessoa, vocês namoram, casam, beleza. Hoje em dia, aplicativo de relacionamento, é probabilidade de encontrar outras pessoas. Então a sensação é, nossa, eu vou sair desse mundo totalmente, né, de muitas escolhas, e eu vou escolher uma pessoa só? Será que é isso que eu quero para mim? Que eram coisas que antigamente a gente não tinha esse tipo de tanta frustração. Boa colocação. Hoje é Jéssica, o isso. aplicativo, ele parece Um uma cardápio? vitrine, um Um cardápio. Ah, esse cardápio. eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. E assim, como sair de todo esse mundo e é uma pessoa, é uma Então, mas vidinha. quando você diz do cardápio, sabe o que muitos não estão pronto para bancar a escolha. Quando eu Uhum. escolho X, eu estou, perdendo todos os outros. E eu costumo dizer, quando eu escolho a vida de casada, eu estou renunciando à vida de solteiro. E renunciando à E vida sem vi responsabilidade. não, não, eu acho que Eu acho que é um marco para a vida adulta o isso casamento. requer na vida toda. É. Quando eu estou indo trabalhar, eu estou fazendo uma opção por uma vida profissional. Eu estou Uhum. recusando as outras opções. E uma delas é não ter responsabilidade. Sim, sim. Então, e muito dessa Então é contemporaneidade um mundo que frustra mais, é um mundo que tem muita opção. Quanto isso, mais opção, isso, mais a gente fica isso. perdido e maior a sensação de Mas frustração quando eu faço uma também. opção, eu estou perdendo as outras. Isso, é isso que a gente E tem eu que preciso ser maduro e seguro, para eu escolher uma e renunciar às outras. sim, O que o povo está bancar. fazendo bancar, eu gosto da palavra bancar. O que as pessoas estão fazendo são ajustes. Né, então, ajustes para eu não sair perdendo, e não tem como, eu tenho que dar conta das minhas perdas. É, Eu preciso elaborá-las, como? Tudo aquilo que a gente falou. Eu preciso entender o que que é isso, o que que eu estou sentindo, me acolher e recolher e dar conta. é isso. E aí deixa eu comentar do meu, quando eu me casei, e olha que eu casei madura, depois dos 30 é madura, e ainda bem, eu acho isso Uhum. ótimo, eh, que eu volto para minha vida de verdade. Que é um apartamento com alguém que eu escolhi, eu gosto de sempre falar isso, eu olho pra ele às vezes e falo: "Ó o ser que eu escolhi", porque essa escolha é minha. Sim, sim. E aí, como dar conta da rotina, como dar conta de uma casa com 2 pessoas. E aí vamos abrir um parênteses, o mesmo acontece quando chega uma criança. Sim, que muda toda a Este estratégia, a casal estrutura. deixa de ser casal para ser agora pais, ou então vou acrescentar, eles não deixam, eles continuam casal e eles agora são pais. E o quanto pesa mais, especialmente nos primeiros meses, responsabilidades para essa mulher que deixa de ser filha, Uhum. só filha, para agora ser filha e mais mãe. E aí, de novo, também a gente E tem. aí isso mexe muito na identidade, mexe em Nossa! questões profundas da Mexe, identidade. mexe, Por mexe, isso mexe. que os grandes marcos de maior Isso. ansiedade e depressão, pelo menos em mulher, Isso. tem a ver com essas questões hormonais, que é o menacme, a menopausa e a gravidez, mas é mais do que isso. Todas elas que eu falei têm a ver com identidade. Isso.
primeira menstruação, pô, virei mocinha, tô ficando adulta e As tal. piadinhas, as É exposições, tudo isso a gente também precisa tudo, contar o quanto que elas o assédio, olha, é um isso, corpo e tal. Então, assim, isso. são coisas que mexem muito na identificação. Ok. Então, o Menacme, a gravidez, que é essa questão hipersensível do: "Nossa, e agora? Eu tenho que cuidar de outra pessoa, Ah, mas e eu? E minha mãe? isso, E agora eu isso. tenho que será que eu tô preparada? Não, Será que eu não, não tô?" e assim, né, na própria E maternidade, como é que agora eu dou conta desse serzinho, o quanto que sim, essa mulher começa a inicialmente a responsabilidade e também, esse momento de ficar reclusa na construção de um vínculo com esse serzinho. sim. "Ai, não posso errar", e tal, e tal. Então tem é Na muita a cobrança, na cobrança mudanças. é enorme. É, isso tudo, gente, a gente precisa e aí eu acho que é até legal pensar no outro, né, pra gente ter um pouco mais de, eh, acolhimento, pensar nas nossas amigas, Sim, ser mais prestativas, né. sim. Algumas vezes a gente consegue fazer isso, né, com as outras, né, se tipo, vamos ficar ou a gente vai ficar só pertinho, pra não se sentir tão sozinha, porque a mulher quando acaba de ganhar o seu baby, ela fica sozinha. Super, tem um período de isolamento muito grande, É isso. até por causa do nenê, por causa das vacinas e tal. Então são momentos muito difíceis, e aí que a terapia é muito importante para dar esse conforto, esse acolhimento dessa nova personalidade, né. E a menopausa também, que a gente se desconstrói toda, né, "Nossa, mas e agora? É. Quem que eu sou?" Parece realmente a questão da senescência, né, do envelhecimento. Então, são marcos muito importantes e são coisas da vida que a gente precisa passar. E aí que a gente, vale a pena analisar tudo isso. "Pô, tô começando a sofrer, não tá legal", vai pra psicoterapia. E se a gente começar a ter sintomas físicos muito pesados há mais de um mês, né, então, eh, choro excessivo, irritabilidade fora do comum, questões, físicas em relação à contração muscular, Atenção. insônia, foco, atenção, aí vale a pena a busca para um médico psiquiatra também, porque esses grandes marcos, se a gente não tem uma elaboração legal, Uhum. eles podem sim ser gatilhos para as doenças da nossa psique. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, gente, porque e a vida é isso, é perdas, é ganhos, é lutos, é renascimentos, e cada hora é um flash, cada hora vai ter o seu desafio. E aí a gente tem que se cuidar para que esses lutos, eles não sejam dificultados, eles não sejam complicados. Eu acho que é essa palavra, porque como a vida pede renascimento, o que que eu posso fazer para que não seja complicado? É, E quando você aprende a viver cada coisa na sua fase, a experimentar a vida na sua fase, eu tenho por mim que o seu sofrimento é menor. Por sim, exemplo, quando eu estou na juventude, eu vou viver a minha sim. juventude. Quando eu estou no processo da escola, da minha universidade, vou viver essa universidade. Uhum. Claro que isso é difícil, porque aí tá todos meio que pregando: "Vamos acelerar", nós não precisamos acelerar, nós precisamos Sim. sentir o momento. Sentir o momento, estar aberto às novas experiências e entender que a gente não volta para o passado. Que bom, que Então, bom. não voltamos, a vida não é o de volta para o futuro, a gente não consegue voltar para o passado. Então, "Ai, mas e se eu não tivesse feito essa escolha?" Mas você fez. Você fez porque você se sentiu apta a fazer essa escolha. "Pô, eu casei", você fez, foi o que você se sentiu, apta naquele momento. Então, é entender essas escolhas, ver o que que tá bom, o que que não tá, e ir se reestruturando. E não adianta a gente querer: "Ai, que eu queria ser mais jovem", lógico, queria, mas você ainda tá com a mesma cabeça de agora, Mas então a vamos gente vai pensar aí, evoluindo. por que será que queria ser mais jovem? O Uhum, que que eu não fiz, que eu não construí, que eu preciso voltar para aquela fase anterior? sim. E muitas pessoas ficam emperradas nas fases, não Já querem pensou? aceitar as fases da vida, que a gente precisa aceitar. "Pô, olha, tô envelhecendo, olha, tive um neto", cada fasezinha vai ter as suas experiências, a gente tem que estar aberto a Vai isso, ter as suas experiências, vai ter também seu retorno. seu retorno. Agora se a gente ficar travado e não aceitar,
as mudanças da vida, aí sim a gente pode até adoecer com tudo isso, porque o tempo não volta. Tem jeito, Não volta. não volta. Você precisa desbloquear seu iPhone. Ah, até ela, hein? Até ela. Vamos desbloquear tudo. O iPhone Vamos reagiu. desbloquear tudo. E é isso, gente. Então, hoje o tema foi sobre as perdas, como as perdas são necessárias para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender e como lidar com essas perdas. Então, psicoterapia ajuda bastante. E agora, se você não estiver bem, tiver com sintomas, vale a pena né, a busca de um médico, né? Então, não Vamos passe por esses momentos sozinha. Busque ajuda, delegue, converse. até para quem está nos ouvindo, né, Jéssica? Qual foi a perda mais difícil para ser elaborada? Aqui nós Sim. podemos contar das nossas, eu contei da mudança de emprego, da transição de carreira. Comenta aqui, qual foi a perda mais pesada que você teve? O que que você fez aí para melhorar? Até para a gente ajudar os outros seguidores também, porque olha, a vida é feita de perdas, perdas e ganhos, mortes e renascimentos. É isso, Mas é uma delícia pensar o quanto a gente pode renascer e renascer melhor. não Ai, é? maravilhoso, gente, maravilhoso. Quando você falou, eu dei uma viajada aqui, porque ainda bem que o passado não pode voltar. Eu não queria voltar, eu tô feliz com o presente, isso é muito bom, né? É muito bom. E é isso, gente, o passado não volta e a gente vai aos pouquinhos aí se encaixando nas novas temporadas na nossa vida. E agora, Ai, qual, que série qual vai linda! ser? Qual vai ser a próxima Ai, que temporada? série É linda! A isso. série linda, né? E aí, vamos ativar, né? Qual o nome que seria da série da sua vida, né, gente? Qual o nome da série? Como que É. seria cada episódio? Quais são os protagonistas? Quais são o Isso, pessoal dos bastidores, isso. né? A gente pode escolher muitas coisas, a gente escolhe sim. A gente pode escolher como a gente viver cada Sem momento da dúvida, nossa sem vida. dúvida, sem dúvida. Bom, meus queridos, é isso. Mais um episódio aqui com a Cris. Valeu, Foi super. muito legal. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso e entender que a vida não tem só ganhos. A gente não é só feliz o tempo todo. É importante frustração, é importante mudança. A vida ela tem que estar em movimento. Ela não é estática. E ela é movimento, Ela é né? E a movimento. gente tá aqui para acompanhá-la. E a gente tem que ter ferramentas para Isso. lidar com cada movimento aí para a gente também não se machucar. E é isso. Beijo, meu povo. Valeu, Jéssica. E que as Cris, pessoas muito saibam lidar com as suas obrigada, perdas, viu? né? É Para isso ser aí. melhor, se constituir. E é isso. Os lugares vão e vêm. Vão e vêm. E é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, comenta, segue a Cris também. Qual que é o seu arroba? Meu Instagram, psicóloga Cristina Santiago. Fácil, fácil. Perfeito. O meu é @dra.jessicamartani. Então, lá vocês vão ter muita coisa sobre saúde mental, sobre comportamento, estilo de vida. Então, Perfeito. segue a Cris, me segue e já se inscreve aí no canal. Valeu! Super. Beijo.